família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí dessa quarta-feira, porque hoje tem Vasco, estraga prazer da semana, está de volta, a gente vai falar de Vasco, porque o Vasco joga hoje contra o Independente Medellín pelas playoffs das oitavas de final da Sul-Americana em São Januário. A gente vai falar tudo sobre essa partida. A gente vai falar de movimentações na justiça aí, dessa briga aí do Vasco contra a 777. A gente vai falar também da política do Vasco da Gama. Tem mais pessoas aí saindo aí do meio político do Vasco aí, principalmente aí da vice-presidência jurídica do Vasco. Tem gente aí metendo o pé, o último que sair apague a luz, né? Além aí de especulações de mercado, caso de Ossa, caso do Santiago Sousa também, vem, não vem, esses caras aí, algumas especulações também, e jogadores do Vasco que podem, que estão recebendo aí propostas e podem deixar o Vasco em breve aí, que a torcida do Vasco não vai lamentar nada sobre isso, tá? Antes de mais nada, peço a vocês o joinha, um like, peço que vocês também se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Gente, me dá uma moral, me dá uma força. Eu me divido aqui entre trabalho e o canal. Estou fazendo esse vídeo aqui correndo, são 12:06 agora, tá? Tem que fazer esse vídeo aqui, ó, mais rápido possível. Daqui a pouco tem que me arrumar para trabalhar. Eu tô sem apoio de ninguém, cara. Eu tô sozinho aqui nessa parada, tá? Tem gente aí que, porra, que ganha apoio de outros youtubers e tal. Pô, eu não, cara. Eu ainda procurei ainda me aproximar de algumas pessoas mais influentes, mas é difícil, tá? É muito difícil. Ninguém quer ajudar ninguém. Enfim, tá? Mas vamos falar de Vasco. Eu conto muito com o apoio de vocês, principalmente o like. Se vocês gostam do canal, deixa o like aí, pessoal. Me ajuda. Me ajuda aí a continuar com o canal aí em funcionamento, né? Vamos dizer assim. Eu sou muito ruim com as palavras às vezes, tá, gente? Não esquenta a cabeça comigo, não. Olha, falar sobre justiça aqui, esse imbróglio aí do Vasco com a 777. A 777 rebate o Vasco da Gama na justiça, tá? Eu vou ler a matéria e vou comentar no decorrer que eu ler a matéria aqui para vocês. Ó, em nova manifestação apresentada na recuperação judicial, a 777 Carioca contestou os argumentos do Clube de Regatas Vasco da Gama e defendeu que o juízo recuperacional tem competência para fiscalizar e, quando necessário, afastar administradores da Vasco SAF. Ou seja, a 777 está alegando que o juízo da recuperação judicial, né, aquela juíza que se diz suspeita, né, para poder julgar o caso, né, tem o poder de fiscalizar e também de afastar, como afastou a diretoria administrativa do Vasco, né, naquela época, né. A empresa sustenta que a arbitragem existente entre as partes trata de direitos societários e contratuais, mas não impede a atuação do juiz responsável pela recuperação judicial. A 777 também citou um parecer do Conselho Fiscal. Olha só isso, cara. 777 citou um parecer do Conselho Fiscal que apontou, entre outras questões, a ausência de um diretor financeiro formalmente nomeado desde março de 2025, dificuldades de acesso a atas e documentos, falta de aprovação das demonstrações financeiras de 2024 e investimentos próximos de 100 milhões em contratação de atletas em análises formais sobre a compatibilidade dos gastos com a situação financeira da SAF. Olha só, cara, a 777 está se baseando num parecer do Conselho Fiscal do clube. Quem era o Conselho Fiscal do clube, né? Esse monte de gente aí da política do Vasco que saiu agora, que está saindo, né? Que fazia parte, espera aí que o meu negócio aqui está caindo, gente, que fazia parte do Conselho Fiscal do clube, né? Que está sendo exonerado. Felipe Carregal, o tal lá do Schroeder,
né? E etc, 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 né, gente? Então, por aí a gente tira. Olha de quem a 777. Espera aí, pessoal, deixa eu só ajeitar meu negócio aqui. Olha de onde que a 777 está se baseando para poder afastar a diretoria do Vasco, né? Via judicialmente, via júdice, né? Então, nada nada assim me faz, como é que eu vou dizer para vocês? Eu posso imaginar, né, que tem gente dentro do CRVG que está compactuando junto com a 777 para poder atrapalhar as coisas, para poder ali interferir nas coisas, no meio político dentro do clube, né? Para que tudo isso esteja acontecendo de fato aí, de afastamento da diretoria administrativa, que, olha, cara, pode ter erros, tá? Podem ter erros, pode ter uma má gerência. Eu até concordo que a gestão do Pedrinho não é perfeita e está longe de ser perfeita. Só que afastar a diretoria administrativa do Vasco, nesse exato momento do futebol, não ajuda em nada. Aquilo ali não ajudou em nada, só travou tudo, só prejudicou o clube, tá? E ela fala de 100 milhões em contratações de jogadores, né? Você pode dizer também que o planejamento foi mal feito, que os 100 milhões foram muito mal gastos. Sim, foi mal gastos. Muito mal gasto, sim. Eu até concordo que foi mal gasto, tá? Só que assim, quem é 777 para falar alguma coisa, uma vez que assim que ela tomou conta do clube, ela cometeu os mesmos erros ou até pior, né? Contratações que não surtiram efeito, contratações que não renderam e gastaram também mais de 100 milhões, aumentando o passivo do Vasco, praticamente dobrando a dívida do Vasco. A dívida do Vasco estava em torno de 700 milhões e foi para um bi cacetada, né? E a 777 cometeu os mesmos erros, se não até erros piores, erros mais grosseiros aí do que a gestão do Pedrinho. Então, quem é o pessoal da 777 para alegar e para falar alguma coisa? Ele está entendendo o contraditório? Está entendendo ali a contradição da coisa? Então, assim, é o sujo falando do mal lavado, né? Mas vamos continuar. Segundo a manifestação, a decisão judicial não impede novas contratações, mas determina que as negociações sejam submetidas à gestora judicial. A 777 também defendeu a regularidade de sua representação processual e informou que aguarda um novo relatório do escritório do Watchdog, né? Então ela está dizendo que a intervenção não parava o clube. Parava sim, gente. Travava o clube sim, na sua parte operacional. Travava sim o clube muita coisa. Eu também concordo que a justiça tem que ficar ali fiscalizando o que o clube está fazendo. Tá? Já há muito tempo que o Vasco precisa de transparência. Tá? E antes tarde do que nunca. Tá? Se não for nas outras gestões, que seja nessa. Mas eu acho que tudo tem que ser investigado. Eu acho que eles têm que começar a vasculhar desde lá de trás as merdas que aconteceram no Vasco. Não só nessa gestão, e sim em todas as outras que passaram pelo Vasco, tá? E o Vasco se movimentou na justiça também, deu contra-ataque. E eu vou ler aqui a matéria para vocês. O Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF ingressaram com uma nova tutela civil sob segredo de justiça, tendo Almirante Participações em Empreendimentos S.A. e outros envolvidos como requeridos. A medida pode estar ligada à autorização para a criação de uma nova SAF, à estruturação da UPI Equite ou até o processo de venda do controle do futebol. O conteúdo segue sigilo, mas a movimentação pode esconder um capítulo decisivo para o futuro da SAF vascaína. Saiu uma nota aí do Maca Vasco, né? O Dr. Maca, falando assim, que o Vasco ele requeriu aí até mesmo a empresa do Marcos Lamáquia, com o intuito de constituir uma nova SAF, com o intuito de constituir um novo CNPJ, uma nova empresa para tentar vender a SAF aí para o Marcos Lamáquia, né? E por isso que a 777 está se movimentando e a 777 se movimentou também na justiça, né? Só que o tiro da 777 saiu pela culatra, tá? Porque a Justiça de São Paulo determinou que a 777 regularize
a representação processual antes de analisar o pedido para interpelar a empresa Almirantes, representações e etc, e etc. Quer dizer, cara, 777 ela vai ser obrigada a comprovar um monte de coisa. Aí eu quero ver agora quem é que está por trás da 777 Partners, tá? A Justiça de São Paulo se manifesta na interpretação inicial apresentada pela 777 Carioca contra a Almirante Participações, empresa que firmou o acordo para adquirir a nova SAF do Vasco. Neste primeiro momento, a magistrada não analisou o mérito da interpelação. Em vez disso, determinou que a 777 regularize sua representação processual no prazo de 15 dias. Olha só, entre as exigências, a empresa deverá comprovar quem possui poderes para representá-la no Brasil e apresentar sua documentação societária em português, por meio de tradução juramentada, além de indicar a cláusula de que confere poderes para a outorgada da procuração. Também deverá provar que possui filial, agência ou sucursal no Brasil, ou seja, deverá indicar o endereço da sede da empresa. Eles têm que mostrar um endereço físico aqui no Brasil, para eles poderem analisar alguma coisa dela, que ela está pedindo. A tradução juramentada é uma tradução realizada por um tradutor público habilitado, que possui validade legal no Brasil. Como a 777 é uma empresa estrangeira, seus documentos societários precisam estar traduzidos dessa forma para que possam ser utilizados no processo. Caso a 777 não cumpra as determinações dentro do prazo fixado, a ação poderá ser extinta sem que a Almirante seja interpelada. Quer dizer, ela tem 15 dias para comprovar isso tudo. Se ela não comprovar isso em 15 dias, meu amigo, tchau e bênção, tá? Segundo, esse despacho foi da 11ª Vara Civil do Fórum, do Fórum Central de São Paulo, tá? E também vale destacar que o despacho não analisa o conteúdo da interpelação e tampouco decide qualquer questão relacionada à nova SAF, a UPI Equity ou a eventual venda da SAF. A análise ela não se mete aqui com esse negócio da interpelação da 777, ela não julga, tá, a formação da UPI Equity, nem a eventual venda da SAF. Ela tá além, ela tá pedindo para a 777 comprovar que ela tem endereço fixo, quem é que está por trás da empresa, quem é que responde pela empresa e etc. Tá? A manifestação inicial trata exclusivamente da regularidade processual da empresa e mais nada. Então a 777, cara, vai ter que se virar nos 30, tá? Ela vai ter que mostrar para a justiça que ela tem local fixo aqui, que ela tem endereço fixo e coisa e tal. Ela vai ter que mostrar para a justiça que quem é que está por trás dela, que senão, meu amigo, já era. Nada vai ser feito, nada vai acontecer. E PT, saudações, eu quero ver agora eles botarem a cara. Eu quero ver a 777 botar a cara, porque, cara, eu vejo um monte de gente, tudo bem, cara, eu não tenho nada contra quem é contra a venda do Vasco. Eu já fui contra a venda do Vasco lá atrás, na época do Jorge Salgado, da maneira que foi feita e por quem foi feito e para quem foi vendido, tá? Dessa vez, eu sou a favor pelos seguintes termos, tá? Um monte de gente está contra, o próprio Urubu está se incomodando com isso, a mídia está se incomodando com isso, tem gente de dentro do Vasco, de oposição, se incomodando com essa venda, porque sabe que vai perder o controle do futebol do Vasco, vai perder a mamata, tá? E para as pessoas que estão sendo vendidas ali, que estão ligadas ali ao José Roberto Lamáquia, a Leila Pereira e coisa e tal, é só a gente ver o Palmeiras, como é que o Palmeiras está, cara. Ah, eles vão fazer a mesma coisa que fizeram no Palmeiras? Tu acha que vai fazer? Não sei. Não sei, mas pelo exemplo que a gente tem aí do Palmeiras, a gente espera que vai ser uma boa gerência, que o Vasco pode ter um futuro bom. E se o Urubu está incomodado, se o BAP está incomodado, que eu vou falar sobre isso já já, né? Que mais uma que o BAP está aprontando aí, né? Se o BAP está incomodado, é porque é bom pro Vasco, cara. É bom pro Vasco. Agora, lá atrás, quando o Vasco foi vendido para 777, ninguém se incomodou, ninguém se meteu, ninguém falou nada, né? E por trás da 7777 aí,
Tem muita gente da política do Vasco, vocês podem ter certeza, porque eles não aparecem. Eles não aparecem, cara, eles não colocam a cara, eles não se expõem. Por quê? Porque tem gente da política, tem gente da oposição, tem gente dos bastidores políticos do Vasco por trás dessa empresa, mexendo os pauzinhos. Você pode ter certeza disso. Por isso que hoje eu sou a favor. Agora, não tenho nada contra quem é contra a venda do Vasco, tudo bem, acho que o Vasco não tem que ser vendido, que o Vasco pertence à torcida do Vasco, até concordo, tá? Mas da maneira que o Vasco está, e pelas crises políticas que o Vasco está passando ultimamente, e pelo fato de anos e anos e anos o Vasco não ser bem gerido por ninguém, cara, então eu sou obrigado a concordar com a venda, cara, até mesmo para vida financeira, para a saúde financeira do Vasco, que não está bem, entendeu? E respira por aparelhos, tá? Tanto é que o Marco Lamáquia está lá na Argentina, com a Admar Lopes lá para trazer o Santiago Sousa lá. Eu vou trazer isso daqui também já, tá? Então, quer dizer, o cara que está botando ali as garantias dele para o Vasco fazer contratação nessa janela de meio de ano aí, senão o Vasco ia contratar ninguém. Então, é urgente, cara, é urgente. Olha, atenção, né? Vamos falar de política. A doutora Bianca Reis não é mais a diretora jurídica da Vasco SAF. Mais um que saiu, tá? Mais um que saiu, o último que sair, apague a luz, né? Uma vez que teve reunião lá do Conselho Deliberativo, do Conselho de Benemérito, teve a sessão lá que aprovou as contas do Pedrinho, trazer logo essa notícia aqui, aprovaram as contas do Pedrinho de 2025, tá? Foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada ontem, na terça-feira, né? A prestação de contas recebeu parecer favorável e foi aprovada. Teve um maluco lá, um conselheiro lá, que falou um monte de besteira, que eu fui lá no Telegram, no Instagram dele, falar um monte para ele também. Cara do contra, cara do contra, né? Eu esqueci o nome dele, agora não vou lembrar. E pro lugar aí da doutora Bianca, né? Bianca o nome dela? Deixa eu ver aqui. É isso aí, Bianca Reis. Pro lugar da doutora Bianca, já tem um substituto, se trata do doutor João Roberto, novo vice-presidente jurídico, que falou, inclusive, na sessão do Conselho Deliberativo ontem, né? Novo vice-presidente jurídico do Vasco, foi apresentado aí durante a reunião no Conselho Deliberativo, tá? Em seu discurso, ele afirmou que aceitou o convite do presidente Pedrinho por considerar que o clube vive um momento decisivo em sua história, e ele destacou que chega sem interesses pessoais, prometendo atuar com autonomia técnica, respeito e governança, independência e foco na defesa institucional do Vasco da Gama. Boa sorte aí para o doutor João Roberto, né? Que ele possa representar o Vasco aí juridicamente da melhor maneira possível, porque o Vasco vai precisar, tá? Então, a galera saindo, tá? Renatinho, né? Seu Renato Brito já saiu anteontem, agora a doutora Bianca Reis, e aí vai mudando aí a estrutura política do Vasco da Gama, né, gente? Então é o seguinte, cara, vamos falar aqui também do Urubu, né? Continuar no âmbito justiça, que o Urubu se prontificou mais uma vez, né? Principalmente contra o Vasco da Gama. Isso é uma matéria extensa no GE, claro que eu não vou trazer a matéria toda aqui, né? Dizendo que o Flamengo acusou rivais de burlar o fair play financeiro e enviou sugestões para alterar regras à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a ANRESF, tá? E a CBF também. A intenção do clube é atualizar a resolução interpretativa e de medidas regulatórias complementares que trata do tema do Brasil. Quer dizer, o Urubu preocupado com a recuperação judicial do Vasco, o Urubu preocupado do Vasco, né, que é SAF, ser vendido por Marco Lamáquia, preocupado com a recuperação judicial dos outros clubes também, como do Botafogo, como do Cruzeiro. Ele acha que tem uma desvantagem muito grande, que esses clubes aí estão tendo uma vantagem maior, porque está em recuperação judicial e continua contratando, e que os clubes que andam certinho, com seus pagamentos em dia, estão em desvantagem por causa disso, tá? A matéria segue dizendo o seguinte, tá? Apesar de não citar nominalmente,
mas mencionar SAFs e clubes, a ação vai de encontro com processos de recuperação judicial vigentes no país, em especial de 2 de seus rivais do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo. Aí também tem o Cruzeiro, o Sport, Santa Cruz e Avaí, por exemplo. São outros que adotaram a ferramenta. Em nota, o Flamengo afirma que há agremiação que estão burlando o começo de aplicação do Fair Play no Brasil, tá? Resumindo, eu vou pegar só um ponto aqui que ele cita, que eu li da matéria, que é uma matéria extensa, muito grande, tá? Para ler aqui, mas eu vou pegar só um ponto, tá? Um dos pontos aqui que ele fala é que o clube em recuperação judicial, quando ele contratar um jogador, que o jogador não pode ser bidado de cara, tá? Primeiro teria que ter lá a fiscalização da ANRESF, segundo o BAP, segundo o seu Luiz Eduardo Batista, ó, segundo ele, tá? Na opinião dele, o jogador tem que ter, a contratação daquele jogador tem que passar por investigação tanto da ANRESF quanto da CBF, para ver se o clube que está em recuperação judicial, que contratou aquele jogador ali, contratou ali dentro ali dos requisitos da recuperação judicial, se aquele jogador foi contratado ali dentro ali do que manda a recuperação judicial, se o clube não gastou mais do que devia, se aquele jogador não está no preço super inflacionado que o clube em recuperação judicial não poderia ter contratado antes do jogador ser bidado, cara. Só que assim, esse palerma, esse estrume, esse excremento desse Luiz Eduardo Batista, esse BAP aí, que quer mandar no futebol brasileiro, que quer ditar regras no futebol brasileiro, ele não entende o seguinte: a lei da recuperação judicial, tá, exige que o clube não gaste mais do que ele do que ele fatura num ano, cara. É isso que a recuperação judicial exige daquele clube ali, tá? Por exemplo, se o clube ele tem uma receita de 500 milhões, ele não pode gastar 600 milhões. Vocês estão entendendo? É mais ou menos por aí. Se o clube faturou 1 bilhão no ano, ele pode gastar 900 milhões. Isso daí em operações, em operações financeiras, na vida operacional do clube, né, entre salários, luvas, renovações e tudo mais, e em contratações também, cara. É num todo. A recuperação judicial, ela pega um todo no faturamento do clube. Ela não pega só as contratações daqueles determinados jogadores, se está além do orçamento daquele clube ou se não está. Ela pega num todo. Por exemplo, se você fatura X, você não pode gastar Y. E isso daí está sob júdice. Isso aí a justiça está ali fiscalizando dia a dia, cara. Todos os passos daquele clube que está em recuperação judicial. O Vasco ele é fiscalizado 24 horas por dia, cara. Todos os passos. Qualquer peido que ele dá, qualquer R$1 que ele gastar, ele é obrigado a prestar satisfações para a justiça. Então não é o presidente do Urubu que tem que chegar e inventar regra, cara. E criar lei. Ele está querendo criar lei, cara. Ele está querendo criar leis que não existem aí, para a CBF ter que adotar, para a ANRESF ter que adotar, esse órgão aí do Fair Play financeiro ter que adotar, entendeu? Então ele está querendo o quê? Ele está querendo, por exemplo, ele está querendo barrar a venda do Vasco, que ele diz que tem conflitos de interesse, segundo ele tem conflitos de interesse, tá? E ele está querendo que o Vasco não contrate ninguém, porque está numa recuperação judicial, ou seja, o Vasco, por estar numa recuperação judicial, ele não pode contratar ninguém. Como é que ele vai contratar? Quer dizer, né? Em resumo, o futebol do Vasco vai acabar. Porque se o Vasco não contratar ninguém, se o Vasco não conseguir ser vendido aí para o investidor, porque ele acha que tem conflito de interesses, né? Porque esse investidor ele pode, né, recuperar a saúde financeira do clube, para ele poder fazer contratações, para ele começar a caminhar com as próprias pernas, tá? E ele tá querendo bloquear tudo, ele acha que tem que ser tudo bloqueado, o Vasco não pode ser vendido, o Vasco não pode contratar porque está em recuperação judicial, então, porra, então ele quer acabar com o Vasco, porra. Simplesmente ele quer que o Vasco acabe. Porque se o Vasco não pode ter a chance de ser comprado por investidor, porque ele acha que aquele investidor não pode
Se o Vasco não pode contratar por estar numa recuperação judicial, como é que o Vasco vai viver, cara? Esse cara é um retardado. Pô, desculpa, cara. Esse cara, ele come cocô, não é possível, cara. Esse cara, ele deve comer merda. Você tá entendendo? Eu não sei o que ele tem na cabeça, sinceramente, cara. É um complexo de superioridade tão grande que esse cara tem que, porra, que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Vou te contar uma coisa, gente. Olha só, vamos falar das especulações de mercado aqui, tá, gente? Olha, Diossa, não se falou nada de Nelson Diossa, né? Já tá com 25 minutos de vídeo. Não se falou nada do Nelson Diossa mais. O Vasco ainda tá esperando o Diossa, tá? E, cara, olha só, cara, eu vi aqui, né? Será que esse Diossa, cara, ele é tão bom assim? Será que não existe outras opções para o Vasco estar até agora parado nesse jogador? Porque, olha só, olha quem tá livre no mercado. Tiquinho Soares, não é da posição, claro. Tiquinho Soares, que foi do Botafogo, atacante. É um centroavante forte, inteligente, eficiente na área, se destaca pelo jogo de pivô, finalizações e movimentações, mas já não tem a mesma velocidade. Ok, explosão física em temporadas anteriores. Teria vaga? Pô, será que o Tiquinho Soares não teria vaga no Vasco? Aí beleza, vamos para alguém aí na posição desse Diossa. Patrick de Paula, tá? É um volante de 26 anos, é novo, tá? Que se destaca pela força física, qualidade na saída de bola e potente chute e longa distância. Também oferece boa chegada no ataque e intensidade no meio de campo, tá? O último clube dele foi o Remo. Esse Patrick de Paulo, o Vasco chegou a sondar lá atrás, tá? Será que não teria vaga no Vasco, cara? Será que não dá? Pô, o cara tá livre aí, tá livre. Por que o Vasco não, porra, não desata desse Nelson Diossa? O cara não quer vir, cara. Eu acho que o próprio jogador não quer vir. Ó, outro, Fabinho, 32 anos. Aquele Fabinho, que acho que jogou no Mirassol também, nesse momento está sem clube. É uma oportunidade enorme para todos os times do Brasil. Dispensa comentários e qualquer apresentação. Titular em todos os times do país por onde passou. Volante marcador e com muita qualidade. Pô, será que o Vasco não consegue observar o mercado interno aqui de jogadores, cara? Será? Pô, não é possível, cara. Isso, olha quantas opções que tem aí, cara, de jogador livre que poderiam agregar, que poderiam render, e o Vasco não pagar nada, só, os jogadores só vêm pelo salário. E o Vasco fica preso nessa merda desse Diossa, tá? Em contrapartida, parece que o Santiago Sousa, né, tá mais próximo, né? Estão dizendo que tá próximo, mas jogou ontem, né? Pelo Racing, jogou ontem pelo clube dele, pelo Clausura, tá? E diz que está muito perto de se tornar reforço do Vasco da Gama. E parece que foi a última partida que ele disputou ontem contra o Rosário Central, tá? O Vasco parece que ofereceu 8 milhões de dólares, embora ainda negocie ali com a diretoria do Racing a forma de pagamento. O Racing pretende de início 50% do valor adiantado para entrar no mercado para buscar um substituto para o Santiago Sousa, né? E o diretor aí, Leandro Antônio, conversou no WhatsApp ali, ele é do Racing Maníacos, tá? Ele conversou no WhatsApp aí com um setorista daqui do Brasil, né? Informando que o diretor executivo aí, o Admar Lopes, tem reunião marcada hoje. Se bobear, essa reunião já está sendo feita agora, tá? Junto com a direção do Racing para selar a contratação de Santiago Sousa. O setorista daqui perguntou sobre não ter acontecido hoje, ontem, no caso, né? E informou que ocorreu devido ao jogo do Racing contra o Rosário Central. O Racing jogou contra o Rosário ontem pelo Clausura e não teve como ter a reunião, né? Que está acontecendo hoje na quarta-feira, tá? E ele foi titular aí com a camisa 13, inclusive capitão da equipe, tá? Diz que os valores estão dentro do que já foi noticiado por alguns meios de comunicação do Vasco da Gama, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Diz que os números estão na mesa aí, a proposta de 7 milhões e meio de dólares, com pedido inicial do Racing de 50% de entrada, mais 2 parcelas de saldo de 6 em 6 meses. Então, é isso daí. Só falta definir a forma de pagamento caso o Racing aceite algo diferente já proposto acima. Inclusive, cara, o Clarín, tá? O jornal Clarín da Argentina
disse que a empresa administrativa do Marcos Lamáquia está lá com o Admar Lopes, como eu falei ainda há pouco, tá? Que tá aí, e o tabloide diz o seguinte, tá? Que é o Marco Lamáquia, enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o empresário chegou a Buenos Aires, participou de uma reunião que contou com a presença de Sebastián Sarra e Diego o quê? Acho que é Cifarelli, alguma coisa assim, diretor esportivo e tesoureiro do clube, tá? Respectivamente. E diz que um funcionário de Hernan Bernan, empresário do jogador também. Quer dizer, o Lamáquia está lá com o Admar Lopes, negociando a vinda do Santiago Sousa, e tem gente dizendo aí que o Vasco não tem que ser vendido, cara. Então, pô, o cara já está tomando a frente das negociações do Vasco, cara. Então, é complicado demais, tá? Gente, olha só. Especulações de mercado, tá? O PAOK fez uma oferta para o Paulo Henrique, tá? A oferta do clube grego, só que a oferta do clube grego não agradou a diretoria do Vasco, que não tem interesse em vender o Paulo Henrique nesse momento. O jogador faz parte do planejamento vascaíno para o restante da temporada, mesmo tendo perdido espaço em 2026. Agora, outra nota aqui sobre o Alan Saldívia, tá? O Alan Saldívia pode sair do Vasco. O Huracán da Argentina tem interesse na contratação do zagueiro Alan Saldívia. Os primeiros contatos foram feitos para saber a possibilidade de uma saída do defensor do time carioca, tá? Nota do Vene Casagrande. E parece que o Vasco não tem interesse em permanecer com o jogador. Diz que o Alan Saldívia não se adaptou em nenhum esquema defensivo aí do português, do Pedro Emanuel. E o Vasco está querendo negociar o jogador, diz que não vê nenhum obstáculo em negociar aí o Alan Saldívia. Vai com Deus, ele não foi relacionado mais uma vez para a partida de hoje, diz que continua com dor, mas acho que é mentira. Acho que é decisão da própria comissão técnica de não relacionar o jogador. Pode ir com Deus. Outro também que pode sair é o Brenner, né? Que parece ser propostas lá da MLS, de clubes da MLS. Vamos ver. Vamos aguardar. É outro também que pode ir embora, cara. Deus que me perdoe. Mas o Vasco também tem que contratar atacantes aí que está precisando para ontem, né? E para finalizar aqui, vamos falar da partida de hoje, né, gente? Arquibancada esgotada, Caldeirão lotado, os ingressos foram tudo vendidos. O Vasco que joga contra o Independente Medellín da Colômbia às 19 horas. Eu vou tentar assistir esse jogo da melhor forma possível pelo celular, né? E Thiago Mendes está de volta, o Brenner também está de volta, foram relacionados para a partida contra o Independente Medellín, depois de se recuperar aí daquela gastroenterite aí que afastou eles do último jogo aí contra o Mirassol aqui em São Januário, tá? A dupla está à disposição da comissão técnica e reforça o elenco para o confronto decisivo. Inclusive o Brenner acho que vai ser titular na partida de hoje, tá? A expectativa é que ambos possam ganhar aí minutos durante a partida. O Vasco deve escalar aí alguns jogadores que começaram no banco contra o Mirassol entre os titulares da decisão contra o Independente Medellín pela Copa Sul-Americana. Diz que a comissão técnica pretende aí preservar parte do time por causa da sequência de jogos e aproveitar o bom desempenho de atletas que entraram bem na última partida. A tendência é de mudança na equipe para buscar a classificação sem perder a competitividade, tá? O Vasco está invicto em cima do Independente Medellín, jamais perdeu por rival. Ao longo do tempo são 3 partidas disputadas. O Vasco acumula 3 vitórias e 2 empates e, consequentemente, sustenta um aproveitamento aí de 56% contra apenas 22% do clube colombiano. Que permaneça essa invencibilidade hoje, porque vai ser muito importante, né, gente? Vai ser muito importante, tá? E a ficha técnica do Vasco, tá? Trazer a escalação do Vasco aqui. Detalhe, Cauã Barros está suspenso, eu não sabia. Cauã Barros suspenso, né? E Alan Saldívia também está de fora. E o Matheus Cocão fazendo a transição para voltar, né? Que ele teve uma ruptura de LCA. O Vasco deve vir a campo aí com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Thiago Mendes, Ramon Rick ganhando chance mais uma vez, Adson ou Tietê, pelo amor de Deus, Tietê não, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner, tá?
O Barros que está cumprindo suspensão, como eu falei. Já o Independente Medellín deve vir com a seguinte escalação, tá? Herder Charles, Schneider Mena, Mantilla, Varela, Diamena, Didier Moreno, Loboa Martegiani, Juan Córdoba, Montanho, que deu um calor no Vasco no jogo de ida lá, porra, jogou pra caramba. Ione Gonzalez ou Jason Medina, Frank Fabra é desfalque por lesão, tá? A partida vai ter transmissão da ESPN, da Disney, e o árbitro será o argentino Maximiliano Ramírez, tá? Auxiliado pelo Pablo Gonzalez, pelo Pablo Acevedo e Héctor Paleta no VAR, né? Todo o trio de arbitragem da Argentina. Desfalques, como eu falei, tá? O Independente Medellín também está com desfalques ali sérios também para a partida de hoje. O tal do Matheus, aliás, o Vasco é o desfalque do Matheus Carvalho, Saldívia, né? Já o Barros, no caso, já o pendurados aí com cartão amarelo, que pode ficar da partida de fora, se o Vasco passar para as oitavas, podem ficar de fora se tomar cartão amarelo hoje. Cuiabano, Nuno Moreira e Tietê estão pendurados, tá? Se receber o cartão amarelo hoje, fica de fora das oitavas de final. Pelo Independente Medellín, o desfalque é o Frank Fabra, segue fora por lesão muscular, enquanto o Carlos Lucumi também desfalca a equipe. Fonte aqui do GE, toda aí a ficha técnica da partida de hoje entre Vasco e Independente Medellín, que vai ser hoje às 19 horas em São Januário. Mais tarde eu volto para falar dessa partida, de como foi esse jogo, tanto por bem quanto por mal. Desejo a vocês aí uma quarta-feira abençoada e que o Vasco possa vencer essa partida e dar um pouco de alegria para essa torcida do Vasco aí tão sofrida, gente. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, eu fui.